Flamengo vence mais uma vez o outrora chamado Clássico dos Milhões. Flamengo e Vasco. E claro, tem toda a zoação. O Flamengo venceu mais uma vez o Vasco, agora são 32 jogos e apenas 2 vitórias do Vasco. Bruno Henrique, o pai do Vasco, toda a zoação que a gente sabe que existe e é legal. Mas quando muita gente foca no campo, né? Porque o Flamengo tem um time muito melhor do que o do Vasco. Isso é verdade, mas será que o problema é só no campo? Ou melhor, será que o buraco não é muito mais embaixo, vai muito além do campo, o extracampo, que ocasiona o que acontece no campo? É sobre esse extracampo, esse problema, esse buraco muito mais embaixo, no que acontece no Vasco e o que diferencia tanto do Flamengo, é que nós vamos falar. Por que que o Vasco ele se distanciou tanto do Flamengo, quando na verdade, pelo menos da geração que eu participo, Flamengo e Vasco eram clássicos tão equilibrados, repletos de craques, e eram sem dúvidas, eram ou não, eram os clássicos mais importantes do país à época. Não tinha essa questão de Corinthians e Palmeiras, eram mais regionalizados, entende? Flamengo e Vasco era o que parava realmente o país. E por que que tomaram caminhos tão distintos? Por que que o Vasco perdeu tanto esse protagonismo? É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Você que curte o conteúdo do canal e quer ajudar no crescimento do canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E aí, claro, tão importante quanto se inscrever e ativar o sininho, é você deixar aquele like, o famoso joinha. Através do seu like, do joinha, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Comente se você gostou de algo. Se você não gostou, através dos seus comentários, a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tem mais um ponto. Na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. E lá tem uma série de vantagens e benefícios para quem é membro. Então não perca a oportunidade, vá lá, acesse o link, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, por que que existe hoje essa diferença tão grande entre Flamengo e Vasco? Sim, é óbvio, o Flamengo é um clube que fatura muito mais que o Vasco. Mas será que o Vasco não teria capacidade para faturar algo semelhante ao Flamengo? Muitos vão dizer, o Vasco não tem a torcida que o Flamengo tem, do tamanho que o Flamengo tem, não. Mas o Vasco tem hoje uma das 5 maiores torcidas do Brasil, muito mais nacionalizada que os clubes de São Paulo. E chegou um tempo, inclusive na época que eu assistia Flamengo e Vasco, com jogos de grandes protagonistas do futebol brasileiro, se discutia inclusive se o Vasco não era a segunda maior torcida do Brasil, rivalizando ali com o Corinthians. Terceiro, sem dúvida. Não tinha essa discussão se era São Paulo ou Palmeiras, como as pesquisas apontam hoje. Era Vasco ali na cola do Corinthians. Alguns questionavam a questão do Corinthians ser a segunda maior torcida do país, e o Vasco ali na cola, né? Até porque Flamengo e Vasco eram os grandes protagonistas do futebol brasileiro. O Corinthians tinha uma força de torcida, mas muito mais regional ali no estado de São Paulo e, claro, também ali no norte do Paraná. Para você ter uma ideia do protagonismo que o Vasco sempre exerceu ali no futebol brasileiro. Só que em 2013, basicamente, ou antes disso, né, quando se formou no Flamengo a Chapa Azul, né, que era a presença ali de grandes beneméritos do Flamengo, empresários bem-sucedidos, pessoas de muito sucesso, extremamente bem-sucedidas nas suas áreas de atuações, resolveram se unir e colocar toda essa capacidade em prol do Flamengo. Correntes políticas diferentes, distintas, se uniram, fizeram um pacto em prol do Flamengo. E a partir dali se reestruturou, vamos dizer, o Flamengo começou a se profissionalizar, se reestruturar financeiramente. Até então o Flamengo era um clube que disputava para não cair. Claro, tinha sido campeão brasileiro em 2009, mas muito mais na casualidade do que tinha um trabalho regular. Tanto é que era uma gangorra, foi campeão em 2009, nos anos anteriores disputava para não cair, nos anos seguintes também. Quando essa Chapa Azul ela assume em 2013, ela assume com esse objetivo, mas ela colocava no seu planejamento já uma possível e provável queda, porque ela não ia trabalhar
acima do teto que ela estava disposta, ou acima do teto que o orçamento do Flamengo previa. Então foi feito um planejamento muito sério nesse sentido. Só que esse é o remédio amargo, sabe? E quando você está numa situação assim, sei lá, você quer tomar um remédio mais prático que vai te resolver tirar a dor ali naquele momento, sabe? Mas quando a dor passa, você já não está mais querendo se preocupar em fazer uma coisa mais bem elaborada, o que é certo. A dor já passou, então para que isso? Mas o Flamengo não, ele fez algo que precisava ser feito a curto, médio e longo prazo, né? Então foi esse o trabalho que o Flamengo fez. E foi esse o trabalho que os outros clubes, incluindo o Vasco, não quiseram fazer, né? O Vasco ele seguiu ainda no sistema amador, né? na questão do século passado ainda, contratando como não podia, não pagando quem devia, e empurrando com a barriga nas gestões seguintes, e fazendo o futebol como se não houvesse um profissionalismo. Só que as coisas mudam, né? O avanço vem e a maneira que você fazia antes não consegue mais seguir em frente hoje. Então o Vasco ele seguiu nesse caminho do amadorismo e ele deixou de aproveitar de uma forma inteligente, lógica e profissional o grande ativo que ele ainda tem, que é a sua torcida, que, como eu disse, é nacional, é uma torcida muito grande, é uma torcida muito forte. O Vasco deixou de aproveitar, de utilizar nesse sentido. E o que acontece? O Flamengo é como se os dois clubes viessem, né, ali na década de 80, 90, numa mesma estrada e em algum momento tivesse uma bifurcação. E nessa bifurcação, nesse Y, o Vasco escolhesse um lado, uma rua, e o Flamengo outro, né? Aquela rua que o Vasco escolheu no primeiro momento, como eu falei, você toma um remédio mais tranquilinho ali que vai resolver por algum determinado momento, mas lá na frente você sabe que não vai resolver. E o Flamengo toma um remédio que é mais amargo, que vai pegar muita porrada, que vai sofrer, mas que depois vai ter uma cura, uma solução permanente. E é isso que a gente está desfrutando agora como flamenguista. Eu lembro que o Bandeira de Melo, quando assumiu o Flamengo e tomou essa atitude de pagar os boletos, teve que devolver o Wagner Love para a Rússia, né? E tinha um Império do Amor, né? Vamos lembrar aí do Império do Amor, Adriano e Wagner Love, quando devolveu o Wagner Love para a Rússia, porque literalmente não podia pagar o jogador, não podia arcar com o salário, nem com a dívida que tinha feito com o clube russo. O Flamengo ele passou uma mensagem muito séria ali para o mercado, que ele ia se reestruturar e que ele ia ter muita seriedade com as suas responsabilidades, com seus compromissos, com seus credores. E a partir dali o Flamengo começou uma nova jornada, 2013, 14, 15. O Flamengo começou a ser um pouquinho ali mais competitivo em 2016, né? Quando já veio o Guerreiro, Diego Ribas, mas ali estava iniciando. Ele passou 3 anos de muita, sabe, de muitas, como posso falar, de muita limitação, de muita restrição em investimento no futebol. O Flamengo chegou perto de cair. E como eu disse, o planejamento de cair fazia parte, porque eles estavam considerando isso, eles estavam considerando que não iam abrir mão de forma alguma do seu planejamento de levar o Flamengo à reestruturação financeira. Porque, sabe, quando aperta, todo mundo acha muitas desculpas para não seguir em frente com o planejamento. A gente vê isso com tantos outros clubes no futebol brasileiro hoje em dia. Mas o Vasco seguiu esse caminho contrário. E as coisas foram se atropelando para chegar onde está hoje, né? E aí alguns vão dizer, Diogo, mas não dá para o Vasco fazer o mesmo que o Flamengo fez, porque o Flamengo se recuperou mais rápido pela sua grande torcida. Como assim? O Vasco é um dos poucos clubes no Brasil que teria a capacidade de fazer o que o Flamengo fez, porque também tem uma grande torcida. As pesquisas hoje falam que o Vasco é a 5ª maior torcida do Brasil. Essas pesquisas eu discuto um pouco, porque eu acho que elas são enviesadas para algumas cidades, algumas regiões que têm vamos dizer, uma tendência a ter mais torcedores para times de São Paulo do que outra coisa. Pelo que eu conheço um pouco, não dá para mudar em 20 anos tão drasticamente assim a dimensão, o tamanho de uma torcida.
E o Vasco, a época que eu acompanhava mais, Flamengo e Vasco, que eram jogos onde tinham mais protagonistas, onde esses clubes eram protagonistas do Brasil, o Vasco era tido como a terceira torcida do Brasil e rivalizava, como eu disse, com o Corinthians. Mas ainda assim, que seja uma das 5 maiores torcidas do país, o Vasco tem torcida suficiente para se levantar, se reestruturar. Então podia ter feito sim o plano de reestruturação como o Flamengo fez. Mas não o fez. Por quê? Porque é muito mais difícil, porque ninguém quer, como eu posso dizer, ninguém quer se tornar impopular, ninguém quer fazer esse sacrifício de estar na frente do Vasco. Eu lembro que o Bandeira de Melo era muito criticado, o cara mal podia sair na rua, se falava, tem que pagar boleto, tem que isso. Depois foram entendendo, foram apoiando o projeto. Mas no início foi muito difícil, né? Principalmente quando o Flamengo correu o risco de disputar a Série B. Então ninguém está disposto, ou poucas pessoas estão dispostas a fazer esse sacrifício. E foi justamente o que aconteceu no Vasco. E aí você vai procurando aquelas soluções mais imediatas, aquelas soluções que de alguma maneira te trazem um alívio mais imediato. Foi aconteceu aí com a 777, né? Você lembra de quando a 77 comprou o Vasco, lá em São Januário, a torcida do Vasco gritando, urubu otário, a 777 tem dinheiro pra ralho no final, né? Para não estragar o vídeo. Então, era a solução mais fácil, mas o que aconteceu? Viu que foi uma furada e hoje está no imbróglio judicial. E é esse o outro ponto que nós vamos falar que afeta também o Vasco. Quando você vê que no Flamengo você tem ali um grupo de executivos, de empresários extremamente bem-sucedidos, né? Pessoas que são muito bem-sucedidas nas suas áreas de atuações, empresários, executivos, pessoas qualificadas, gerindo um clube da dimensão do Flamengo, do gigantismo do Flamengo. E aí você vê do Vasco, quem que está na frente do Vasco? Sabe, nada contra, mas Edmundo, Pedrinho, foram ótimos jogadores, mas o que esses caras entendem de gestão, de reestruturação de clube? Porque tem que olhar o Vasco não como um clube, mas como uma empresa que tem ali na sua base de cadastro 20 milhões de torcedores. Que outra empresa tem ali na sua base de cadastro 20 milhões de torcedores? Porque é o segundo aponta das pesquisas. Então, sabe, você colocar o Pedrinho, com todo respeito, deve ser um cara com muita boa vontade, mas que não sabe o que está fazendo ali, é um craque dentro de campo, mas isso não significa que seja um craque fora de campo, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de execução, de ser um executivo. Olha a diferença entre o quadro executivo do Vasco e o quadro executivo do Flamengo. É uma diferença até maior, eu diria, muito maior do que acontece dentro de campo. A gente concentra muito na discussão dentro de campo, nos craques, nos jogadores, no nível dos jogadores, mas olha o nível de gestão que você tem no Vasco e o nível de gestão que você tem no Flamengo, agora o BAP, antes o Landim, pessoas extremamente bem-sucedidas nas suas áreas de atuação, executivos, empresários que sabem o que estão fazendo, sabem muito, conhecem muito do mercado. O que o Medrinho pode falar a respeito disso? Talvez para ser um diretor técnico de futebol, vá lá, mas para ser o cara que vai estar à frente dessa grande instituição, dessa grande empresa, para, sabe, criar uma estratégia de reestruturação financeira, me desculpa, mas aí não faz o menor sentido. E aí, um outro ponto muito importante para a gente destacar, olha só, se o Pedrinho, olha a diferença, vocês acham, se correr esse lado do Flamengo, o Flamengo optaria por ter um prejuízo num jogo, como aconteceu Vasco e Flamengo no Engenhão? Você consegue visualizar o Flamengo preferindo ter um prejuízo no jogo para incomodar o adversário? Não, prefiro ter um prejuízo só para dar uma resposta para o adversário. Foi o que o Vasco, na gestão do Pedrinho, está fazendo. Olha, o Vasco está indo para recuperação judicial. Não sei se você tem noção do que é isso, mas ele está declarando oficialmente perante a justiça que ele está abrindo falência, né? E se ele não honrar com compromisso, o Vasco pode fechar, tá? E aí, numa situação tão crítica dessa, o cara deixa de ter lucro para jogar no Engenhão, sabendo que ia ter prejuízo. Mas é que no Maracanã o Vasco não ia ter os camarotes, mas ia ter uma renda 5, 6, 7 vezes maior do que teve no Engenhão. Então o cara prefere dar um prejuízo, mesmo declarando falência para a justiça, mesmo correndo risco
do Vasco fechar, mas o cara prefere dar uma resposta para sua torcida e fazer uma raiva para o adversário, nesse sentido, ou se ele acha que fez raiva para prejudicar o adversário. Ou seja, eu me ferro aqui, mas eu prejudico um pouquinho meu adversário. Olha o pensamento, você acha que isso é pensamento de algum CEO, de algum empresário de sucesso, de alguma pessoa que racionalmente vai estar buscando reestruturar uma grande marca? Responda você, né? Então, tudo isso conecta, tudo isso combina para que o Vasco, para a situação que o Vasco está hoje. E aí, as pessoas focam muito o discurso para dentro de campo, quando na verdade, dentro de campo, é o menor dos problemas do Vasco. É claro que no curto prazo a torcida está vendo o brasileiro chegar ali, vai querer discutir essa questão, né? Essa questão aí do técnico, do campo, para não cair, ok, tem esse ponto. Mas a médio e longo prazo, se realmente se quer ter alguma perspectiva do jeito que está com a diretoria, o Vasco vai cada vez mais perder o seu protagonismo e vai cada vez mais desvalorizar a sua marca, que já foi enorme, ainda é, né? Mas está se desvalorizando, e esse é um recado que precisa ser dado também. O Vasco, ela tem a sua capacidade de reestruturação, mas precisa ter pessoas aptas, pessoas competentes, né? Como eu estava falando, o Pedrinho criou a briga aí, o imbróglio com a 777, tudo bem, é uma empresa que estava com problemas, mas estava honrando os compromissos com o Vasco, tudo mais. Mas ok, qual o plano depois disso, né? Qual é o plano? Criou ali a briga com a 777, tem o imbróglio judicial, como é que o Vasco vai se manter? Nem plano para isso tem, né? Porque o plano não pode ser abrir falência perante a justiça, né? Você abrir um processo de falência, a justiça te dá um tempo para você se organizar e pagar seus credores, mas se você não conseguir, fecha. Então nenhum plano, está perdido, está à deriva, porque não tem, do ponto de vista estratégico da empresa chamada Vasco da Gama, não tem pessoas qualificadas, pessoas de mercado, pessoas competentes para gerir um processo, sabe? Ah, o Pedrinho foi craque, legal, foi craque, muito bacana nesse sentido, mas o que precisa lá, o Vasco não é de um craque. Talvez o craque seja necessário dentro de campo, ok, mas o que precisa lá são de pessoas competentes, pessoas que saibam o que está fazendo. E aí eu não acredito que dentro do quadro associativo não tenha um grupo minimamente capaz, como o Flamengo teve em 2013, para fazer um pacto e tentar a reestruturação do Vasco. Sabe aquele termo que do limão você faz a limonada? É mais ou menos isso que o Vasco precisa agora, já que ninguém quer investir no Vasco, já que está no imbróglio judicial. Que investidor, você talvez vascaíno esteja esperando o investidor para dar aquela solução mágica, que investidor vai querer colocar dinheiro no Vasco, sabendo que dentro de um ano ou próximo disso pode chegar a justiça lá e dar ganho de causa para 777, e aí, sei lá, aquilo que estava feito ser desfeito, não existe segurança jurídica. Então não espere que o investidor vá querer fazer algum tipo de investimento, ou se fizer, não vai ser nada muito fora da curva. Então, se você está esperando a solução por aí, eu acho meio difícil. Talvez aproveitar que o Vasco parcialmente se livrou da 777, ou está pelo menos no comando do clube, e não tem outro investidor querendo, de ter um pacto no clube, de se reestruturar financeiramente, colocar pessoas capacitadas. Eu não acredito que num universo tão grande de torcedores, no próprio quadro associativo do clube, não tenham pessoas extremamente qualificadas que estejam dispostas a doar seu tempo para fazer um trabalho sério e de reestruturação financeira que dê credibilidade ao clube, que dê um passo nesse sentido. E que os torcedores comecem a entender que realmente é necessário algo muito mais realista, muito mais pés no chão do que essas soluções maravilhosas feitas pela imprensa, pelos influencers, né, os youtubers do Vasco, tudo mais, sabe? Essas soluções aí que os anos já estão mostrando que são só soluções que ilusionam o torcedor, e que no final, daqui a 10 anos, o Vasco vai estar muito menor do que está hoje, porque hoje, embora ainda seja muito grande, o Vasco está muito menor do que já foi no passado, né? O Vasco ainda é uma marca muito forte, tem uma capacidade de reestruturação, como estou dizendo, mas precisa pensar
se vai tomar o remédio amargo agora ou vai continuar adiando, protelando. Ainda tem capacidade para tomar o remédio amargo e, da mesma maneira como aconteceu com seu rival, tentar se reestruturar, mas precisa decidir. E por que eu, como flamenguista, estou falando tanto a respeito? Porque eu sou flamenguista, adoro futebol e cresci vendo o maior clássico de todos, Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, o clássico que parava aqui a cidade que eu moro, sempre parou e tinha uma rivalidade muito grande, tinha sabe, um simbolismo muito grande, toda uma questão especial em volta desse jogo. E isso está cada vez mais perdendo. E já adianto que eu não acho que isso seja bom para o Flamengo também. Tem um outro vídeo que eu vou fazer a respeito. Bom, quero saber a sua opinião a respeito, deixa aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, claro, ative o sininho, deixe o like, o famoso joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e passa lá na descrição do vídeo, clica no link, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.